gente abre o Acorda Metrópolis de todos os dias, lendo juntos a capa do metrópolis.com para você ver o que a gente já está te indicando que é notícia importante para você começar o seu dia já muito bem informado. É claro, né, nessa reta final ali dos trabalhos da CPMI e do INSS, com um relatório que não se acerta, não encontra ali um caminho entre oposição e governo, a coisa toda do Banco Master fica no Congresso agora, dentro da CPI do crime organizado. Essa mesmo que a gente vai ler agora, mostrando que o novo reduto do caso Master dentro do Congresso, com o fim da CPMI e do INSS, passa a ser efetivamente a CPI do crime organizado. E tem, claro, outras informações tão importantes quanto o caso do Banco Master. Como eu comentei já na abertura, na nossa coluna da Grande Angular, o presidente do BRB, ele garante que o banco vai ser capitalizado e ele traz nessa entrevista aqui, bastante importante, o novo presidente do BRB, por que o relatório não foi entregue dentro do prazo. A gente vai ler juntos também, mas vamos começar com essa manchete principal aqui do metrópolis.com sobre o fim da CPMI e do INSS, deixando a CPI do crime organizado com o legado do Banco Master lá dentro. É a Luciana Saravia que traz os detalhes para a gente. O relatório da CPI do crime organizado terá capítulo sobre o caso Master, um capítulo mesmo. O colegiado aprovou convocações de Ibanez Rocha e Cláudio Castro. Aí foto dos dois grandes integrantes aí da CPI do crime organizado. Com o fim da CPMI e do INSS, ações de parlamentares que miram o caso do Banco Master passaram a se concentrar na CPI do crime organizado. Nessa terça-feira, o colegiado aprovou a convocação de 2 ex-governadores e uma nova rodada de quebras de sigilos de pessoas e empresas ligadas a Daniel Alvorcaro. As investigações sobre os descontos indevidos em aposentadorias e pensões lá do INSS ficaram em um segundo plano na reta final da CPMI, presidida pelo senador Carlos Viana do Podemos de Minas Gerais. No ano passado, a comissão chegou a aprovar a convocação de Alvorcaro cerca de um mês depois da primeira prisão do banqueiro, após a repercussão de casos de créditos consignados fraudulentos. O Viana marcou a oitiva de Alvorcaro, pautou e aprovou as quebras de sigilo e chegou a armazenar dados sigilosos do empresário em uma sala-cofre do Senado. Lembra dessa tour toda? Bom, isso tudo acabou sendo interditado por decisão do ministro André Mendonça, o novo relator, né, já não é mais tão novo assim, lá do caso no Supremo Tribunal Federal, com a saída do Dias Toffoli. Após as suspeitas dos vazamentos dessas informações privadas do banqueiro, lembra? Vazaram, inclusive, mensagens pessoais do banqueiro com a noiva, que não tinham nenhuma relação ali com a investigação do caso Master. Os advogados, a defesa do Daniel Alvorcaro pediram, inclusive, que respostas fossem dadas. Quem vazou essas mensagens e por que vazou essas mensagens, principalmente essas mensagens pessoais? A defesa do Daniel Alvorcaro, na época, até falou que não importa que a imprensa estava publicando essas mensagens, nem a população. Não era sobre isso a preocupação da defesa. A preocupação da defesa era quem vazou, né? Se já vinha um vazamento do STF ou se dos parlamentares que tiveram acesso lá dentro do Congresso. Por isso mesmo teve a questão da sala-cofre e tudo mais. O Carlos Viana, no entanto, não chegou a ser ouvido, aliás, o Daniel Alvorcaro, no entanto, não chegou a ser ouvido pelo colegiado. Ele depois, inclusive, foi preso de novo. No relatório final da CPMI do INSS, feito pelo deputado Alfredo Gaspar, do PL de Alagoas, tanto Alvorcaro quanto o ex-diretor do Banco Master, o Augusto Lima, foram incluídos na lista de indiciamentos. O parecer, porém, foi rejeitado e a CPMI do INSS acabou na madrugada do último sábado sem um relatório final. E aí a gente começa a falar aqui na matéria da Luciana efetivamente sobre a CPI do crime organizado, aí imagens da sala-cofre, a tal sala-cofre lá, onde estavam os dados do Daniel Alvorcaro e das outras pessoas que tiveram as quebras de sigilo ali liberadas pelos parlamentares na CPMI do INSS.
Apesar do fim sem resultados práticos da CPMI e do INSS, o caso Master segue rendendo na CPI do crime organizado. Apesar de ter surgido originalmente em meio aos desdobramentos da mega operação do Rio de Janeiro contra o Comando Vermelho, em outubro do ano passado, o colegiado passou a olhar com lupa as atividades de Daniel Vorcaro. O relator da CPI, o senador Alessandro Vieira, do MDB do Sergipe, ele já declarou que o seu parecer final, que deverá ser apresentado e votado até o dia 14 de abril, está chegando, terá um capítulo inteiro dedicado ao caso Master. Segundo ele, o relatório deve apontar a atuação da instituição de Vorcaro como um duto de lavagem de dinheiro e cooptação de agentes públicos, isso tudo nas palavras do próprio Alessandro Vieira. E ele continua, abre aspas, em entrevista aqui ao Metrópolis. Essa é a linha que seguiremos, em conformidade com o plano de trabalho aprovado no início das atividades, fecha aspas. Ainda sobre a CPI do crime organizado, a gente traz alguns dos números da CPI. Foram 311 requerimentos protocolados, 181 requerimentos votados, 109 requerimentos estão com a votação pendente, 21 requerimentos foram prejudicados, retirados ou invalidados. Requerimentos são aquelas aprovações que os parlamentares querem fazer de quebras de sigilo, de convocações ou convites a levar pessoas à CPI. São as movimentações que os parlamentares querem aprovar dentro da CPI. Além desses requerimentos todos, 217 ofícios foram expedidos, e 123 documentos foram recebidos. Subindo mais um pouquinho, a matéria da Luciana traz alguns outros dados desse balanço já nessa reta final da CPI do crime organizado, pegando agora esse legado, esse espólio do caso Master, né, que ainda paira ali pelo Congresso. Em um primeiro momento, a CPI do crime organizado, que é presidida, né, pelo senador governista Fabiano Contarato, do PT do Espírito Santo, aprovou requerimentos que focaram na atuação de ministros do Supremo, como a quebra de sigilo da Maridit, né, aquela empresa ligada ao ex-relator do caso Master lá na corte, o Dias Toffoli, e a convocação dos dois irmãos do magistrado, que junto com o magistrado eram sócios não só dessa empresa, mas lá do Resort Itaiaia. Caso todo revelado pelo Metrópolis, pela coluna da Andresa Matais. A empresa da família de Toffoli, que foi dona do Resort Itaiaia, lá no Paraná, é suspeita de realizar transações financeiras com um fundo de investimento ligado ao Banco Master. Esse fundo era todo tocado pelo Fabiano Zettel, o cunhado do Daniel Vorcaro, que, de acordo com a terceira fase da Operação Compliance Zero da Polícia Federal, que investiga o Banco Master, o Daniel Vorcaro era o líder dessa organização criminosa e o Fabiano Zettel estava ali em segundo. Ele fazia toda a administração de quem deveria ser monitorado, o fluxo de caixa do dinheiro fraudulento. Ele era uma pessoa muito importante dentro do esquema todo feito e liderado pelo Daniel Vorcaro. A quebra de sigilo bancário, também sigilo fiscal, telefônico e telemático, aprovada pela CPI, no entanto, foi anulada pelo ministro Gilmar Mendes, que apontou um desvio de finalidade e abuso de poder. E na matéria da Luciana, ela ainda traz outros detalhes sobre a questão da CPI do crime organizado e o Banco Master. Um dia antes, o ministro André Mendonça já havia decidido que a presença dos irmãos de Toffoli no colegiado não era obrigatória. Apesar do revés na justiça, a CPI segue focando no caso do Banco Master. Nessa terça-feira, o colegiado aprovou as convocações dos ex-governadores, o Ibanez Rocha, do MDB, aqui do Distrito Federal, e o Cláudio Castro, do PL, do Rio de Janeiro, que deixou o governo do Rio de Janeiro recentemente, lá na semana passada, antes, inclusive, de ficar inelegível, né? Foi aprovada ainda a quebra de sigilo do Fabiano Campos Zettel, o cunhado e sócio de Vorcaro, além de informações de voos de jatinhos do banqueiro e também da empresa de táxi aéreo, a Prime Aviation. E aí mais um montão de informações sobre as oitivas de Ibanez Rocha, do Cláudio Castro
e um restante ali de balanço sobre essa questão da CPI do crime organizado, mas a gente vai falar bastante sobre ela, não só aqui no Acorda Metrópolis de hoje, mas no restante da programação e nos próximos dias, que, como eu te disse, a data final aí para entregar o relatório que o Alessandro Vieira vem colocando é o dia 14 de abril. Então, isso aí ainda vai dar bastante pano para manga. Vamos continuar? Eu tinha prometido